Muito bem, meus amigos, estamos de volta para a gente começar o nosso segundo tema do curso Exercitando Português. Então, primeiramente, lembrando a você que essa é uma edição nova. Você que quiser fazer mais questões, nós temos o Exercitando Português anterior. Eu vou deixá-lo no site, se você quiser também. Aí você faz esse módulo novo e pega o módulo anterior, com outras questões e a teoria, obviamente, parecida, mas é sempre bom como reforço, tá bom? É bom que você tenha, como eu sempre falo, impresso o material, que você imprima o PDF, porque eu vou preenchendo certas lacunas à medida em que eu vou fazendo a exposição. Então, se você não fez isso, dá uma pausa aí, imprima o documento para você depois ter como arquivar isso aí e fazer como se fosse o seu caderno. Combinado? Bom, a partir de agora, cada aula do módulo de concordância nominal terá a duração média de 20 minutos para que você, como eu digo sempre, tenha condição de acompanhar aí sem se cansar muito. Então, vamos lá na tela. A concordância nominal, que é o nosso tema, ela é um acordo. Concordar é estar de acordo. Ela é um acordo que existe entre um termo de valor substantivo e um termo de valor adjetivo. Por isso que o nosso módulo 1, ele fala de substantivo, adjetivo e advérbio. Porque o substantivo e o adjetivo, sobretudo, são as duas classes gramaticais que têm a ver com a nossa concordância nominal. Para que eu saiba a concordância nominal, eu tenho que dominar essas duas classes, o substantivo e o adjetivo. Isso é que é concordância nominal. Então vamos lá para a gente começar o nosso estudo. Como primeiro exemplo, eu diria assim, o homem honesto ganha amigos fiéis. Quando eu falo o homem honesto ganha amigos fiéis, nós temos nessa frase aí a palavra homem, que é determinada pelo artigo o, fazendo, portanto, que ela seja um substantivo. E temos a palavra amigos, que eu posso colocar os amigos, que também é um substantivo. O que foi que eu disse a vocês? Substantivo é uma palavra que não é que ela tenha que ter um artigo antes, mas é uma palavra que pode ter um artigo colocado anteriormente a ela. Então, vamos lá na tela mais uma vez. Quando a gente fala dessa palavra honesto, ela é honesto para concordar com a palavra homem. Se fosse mulher, seria honesta. Então, se essa palavra se refere ao substantivo, ela é um adjetivo. Meu amigo, isto é a concordância nominal. Em outras palavras, esse é o acordo que a gente faz entre o substantivo homem e o adjetivo honesto. Vamos lá na tela de novo? No outro exemplo, a palavra fiéis, ela se refere a amigos. Amigos é plural, fiéis é plural. Se fosse amigo, seria fiel. Então, isso é um adjetivo. E aqui, portanto, nós temos um outro caso de concordância nominal. Então, a concordância nominal é esse acordo entre um termo de valor substantivo e um termo de valor adjetivo. Tá? Vamos lá na tela de novo? Eu coloquei exemplos no plural, então vamos colocar aqui mais um. Por exemplo, meus conhecidos são pessoas agradáveis. Quando eu falo que os meus conhecidos são pessoas agradáveis, observem que nesta frase que eu coloquei ali, eu não coloquei nenhuma palavra precedida de artigo, mas eu posso colocar os conhecidos. Então, se eu posso colocar os conhecidos, conhecidos é um substantivo. Como eu posso colocar as pessoas? Se eu posso colocar as pessoas, pessoas também é um substantivo. E aí,
Eu não estou dizendo se os meus conhecidos são simpáticos ou não. Eu não estou dizendo se os meus conhecidos são próximos ou distantes. Mas eu estou dizendo que agradáveis são as pessoas. Se fosse uma pessoa só, seria uma pessoa agradável. Como são agradáveis as pessoas, esse é um adjetivo. Aqui, ó. Aqui é uma concordância nominal. E aí vem o detalhe. Esse meus, que não é um adjetivo, é um pronome. Um dia você aprendeu com o nome de pronome possessivo. Aprendeu sim. Vem falar que você nunca ouviu falar. Você já ouviu. Você pode não se lembrar. Mas veja só. Você não fala nessa frase aí, ó, olha aí na tela comigo. Minhas, porque são conhecidos. Esse meus está pluralizado e no masculino para concordar com o substantivo. Então, isso é um adjetivo entre aspas. Lá no módulo anterior, eu te falei que quando eu coloquei adjetivo entre aspas, é porque tem valor adjetivo. O adjetivo propriamente dito, ele tem que ser uma qualidade, ele tem que ser um defeito, ele tem que ser uma característica. Mas o meus não é nem qualidade, nem defeito, nem característica, mas concorda com o substantivo. Então, vou lá na tela. Isso aqui também é um exemplo de concordância nominal. Quer ir mais longe? O artigo o é masculino, porque homem é masculino. Então, isso aqui também, ó, o homem, é um caso de concordância nominal. Então, quando eu falo termo de valor substantivo e termo de valor adjetivo, pode ser o substantivo propriamente dito, pode ser o adjetivo propriamente dito, ou alguma coisa que funcione como tal. Combinado? Dito isso, na tela, olha a questão de número 1, para a gente treinar. Uma banca chamada IDESG. No trecho ocupações relacionadas a maior nível de escolaridade, a palavra relacionadas concorda em gênero e número com o quê? É com ocupações, é com nível, é com escolaridade, ou em outras palavras, eu posso afirmar que ela concorda com essas três? Ela concorda só com a 1? Ela concorda só com a 2? Ela concorda só com a 3? Pause, pense no que você vai fazer e volte comigo. Muito bem. E aí, você conseguiu chegar a uma resposta? Tomara que sim. Vamos ver na tela. Observem que a palavra ocupações, eu poderia colocar um artigo antes, ó, as ocupações. Isso significa que ocupações é um substantivo. Então, a número 1 está fora. A palavra relacionadas não pode concordar com ocupações. Por que que não? Porque é o substantivo é que determina a concordância. Então, vamos lá? Se a número 1 não está, não é mais a letra A e não é mais a letra B. Agora, observem que a palavra relacionadas, elas referem às ocupações. Porque se fosse um objeto, seria um objeto relacionado. Então, relacionadas concorda com o substantivo, é um adjetivo. Ó, então, professor, você fez uma coisa errada. Fiz. Fiz uma coisa errada porque às vezes a gente faz uma coisa errada. E não percebe por que que errou. E depois fica perguntando para o professor no dia seguinte, professor, não tinha que anular uma questão? Não, não tinha. Olha o que eu falei, põe na tela. Eu disse assim, a palavra relacionadas concorda em gênero e número com. Realmente, é verdade o que eu disse, que ocupações não é uma palavra que concorda com relacionada. É o contrário. Relacionada que concorda com ocupações. Uai, e aí, professor, o que você quer dizer com isso? Que esse risco que eu fiz aqui está fora. Esse risco que eu fiz aqui está fora. Esse X que eu fiz aqui está fora. A palavra relacionadas está no feminino plural para concordar com ocupações. As ocupações é que estão relacionadas. Então, a número 1, ao contrário do que eu falei, tem que estar. O que eu tenho que cortar de fato não é o que eu tinha cortado antes. Professor, pelo amor de Deus, você precisa fazer uma bagunça aqui. É por isso que a gente tem que fazer questão e ter a questão na mão.
a gente acostuma até com o mecanismo de como nós vamos registrar as coisas. Então vamos lá de novo. A palavra relacionadas, ela concorda com a palavra ocupações, ou seja, o número 1. Então a letra A tem o número 1, a letra B tem o número 1 e a letra C e a letra D não tem o número 1. Aqui realmente estão fora. Agora, quando eu tenho o restante da frase, eu também não tenho nenhuma outra palavra com artigo. Mas eu falo aqui, ó, o nível. O nível é um substantivo. E a palavra relacionadas está no plural, nível está no singular. Então, ela não pode concordar com nível. Se ela não pode concordar com nível, acabou de sair a letra A. E a resposta é a letra B de bola. Na verdade, a palavra nível tem uma palavra sim que concorda com ela. A palavra que concorda com nível é maior. O nível pode ser maior ou o nível pode ser menor. Então, nível tem como adjetivo a palavra maior e não a palavra relacionadas. E na tela? A outra palavra, que é a palavra escolaridade, a escolaridade. Isso é um substantivo. E, na verdade, eu não posso dizer que uma palavra relacionadas, que é plural, concorda com escolaridade, que é singular. Por isso é que estava fora. Então, a questão número 1 foi uma questão muito direta sobre o que é concordância nominal. Substantivo com adjetivo. Espero que tenha ficado claro. Na tela. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo, existem 2 níveis de concordância. Um deles chama concordância lógica. E eu defini aí que a concordância lógica é aquela concordância que ocorre quando o adjetivo concorda com os substantivos. Faltou um aqui, ó. A que pode se referir. Quem se refere a. Tá? Conserte no seu PDF. Então, ocorre quando o adjetivo concorda com os substantivos. Como assim, professor? Aqui, ó. Recebeu um troféu e uma medalha valiosos. Recebeu um troféu e uma medalha valiosos. Bom, o que é substantivo aqui? Troféu, porque tem um artigo antes, um troféu, e medalha, porque tem um artigo antes, uma medalha. Então, eu tenho 2 substantivos. Qual é a palavra que é um elemento, que seria aí um elemento caracterizador? Valiosas. E aí, se isso aqui está no plural, é porque eu estou falando de uma medalha e um troféu. Os 2 são valiosos. Então, isso se refere aos 2 substantivos. Então, a concordância lógica ocorre quando o adjetivo concorda com os substantivos. Vem cá. Se eu colocasse assim, um troféu e um prêmio. Troféu é masculino, prêmio é masculino. Valiosos. Uma medalha e uma homenagem. Os 2 são femininos. Uma medalha e uma homenagem valiosas. Agora, quando eu falo um troféu e uma medalha, troféu é masculino, medalha é feminino. Então, quando acontecer dos substantivos terem gêneros diferentes, eu vou usar o adjetivo no plural, que são 2, e o que você chama de masculino, na verdade, é o gênero neutro. Vamos parar com essa história de dizer que a gramática é machista. Ah, porque tem um masculino e um feminino. Por que vai para o masculino plural? Se você for ao dicionário, você vai encontrar a palavra valioso. No dicionário não tem valiosa. Você vai encontrar a palavra gostoso. No dicionário não tem gostosas. A palavra no plural é flexionada em número. A palavra no feminino é flexionada em gênero. Então, como eu estou falando de 2 coisas, troféu e medalha, tem que ser o número plural. E como tem um de cada gênero, para não beneficiar nenhum dos 2, eu coloco o gênero neutro. Esse se chama de masculino. Então, voltando aí, ó,
É por isso que a gente chama o troféu e a medalha, ambos são valiosos. Porque, na verdade, existe um outro nível de concordância chamado de concordância atrativa. E ela ocorre quando o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. E aí, quando eu digo que ele recebeu um troféu e uma medalha, e eu coloco valiosa, gramaticalmente, isso está correto. Mudou alguma coisa? Bom, primeiramente, troféu e medalha continuam determinados pelo artigo 1 e uma, então troféu é substantivo e medalha também é substantivo. Continua a informação de que existe uma palavra que caracteriza, que é a palavra valiosa. Só que o valiosa está se referindo só à medalha. Aqui, ó, é o substantivo mais próximo. Então, esse adjetivo caracterizou a medalha. Professor, qual é o correto? Os dois. Então, tanto a concordância lógica quanto a concordância atrativa são válidas. A diferença é o sentido. Ao dizer na tela que ele tem um troféu e uma medalha valiosos, significa dizer que os dois têm valor. Ao dizer na tela que ele recebeu um troféu e uma medalha valiosa, eu quis ressaltar o quê? O valor da medalha. A medalha é valiosa e teve um troféu também, que eu não quis ressaltar, né? De repente, porque talvez, né, não fosse muito delicado da minha parte. Então, está definido para vocês o que é a concordância lógica e o que é a concordância atrativa. Olha a questão 2. A questão 2, de uma banca chamada UPNet, diz assim: no que concerne a concordância, analise os itens abaixo. Tem lá uma afirmação número 1, tem lá uma afirmação número 2, tem lá uma afirmação número 3. E tem a pergunta: o que está correto? Só um? A1 e A2? A2 e A3? Só A3? Ou as 3? Então, o que eu vou te pedir é que você apague uma por uma, volte a essa frase, a essas frases, congele a tela, resolva, marque o seu gabarito e só depois você vem ouvir o meu comentário. Vai lá. Muito bem. Eu sempre falo, se você pausar, como eu solicito, e você fizer, ótimo. Se você ficar me esperando, não é legal. Vamos lá então, na tela. Vencido pelas argumentações, o idoso cedeu. Aí a pergunta, a afirmativa, dizia o seguinte: se o termo idoso fosse substituído por a anciã, estaria correto o trecho. Vencida pelas argumentações, a anciã cedeu. Essa palavra aqui está no masculino, porque quem foi vencido foi o idoso. O idoso tem um artigo antes, ó. Nessa frase, idoso é um substantivo, o idoso. E a palavra vencido concorda com o substantivo, é um adjetivo. Se o idoso foi vencido, a anciã foi vencida. Na tela, a número 1 é verdadeira. Se a número 1 é verdadeira, pode ser a A, pode ser a B, mas não pode ser a C. Né? Não pode ser a D. E pode ser a letra E, porque a 1 é verdadeira. Ok? Então, vamos fazendo no passo a passo. Agora vamos à frase 2, lá na tela. Viu as fisionomias cansadas de todos. Se o termo fisionomias, que está aqui, fosse substituído por os corpos, isso é um substantivo, ó, os corpos, as fisionomias, estaria correto.
viu as fisionomias e os corpos cansadas. Fisionomias, um substantivo. Corpos, outro substantivo. Um é masculino, outro é feminino. Então, pelo que eu te falei, não pode ser cansadas, não. Tinha que ser as fisionomias e os corpos cansados. Mesmo se concordasse com corpos está mais perto, então seria cansados, lá na tela. A 2 está errada. Se a 2 está errada, não é a letra B. Se a 2 está errada, não é a letra E. Deve ser a letra A. Não sei se você marcou a letra A. Mas a letra A sendo a resposta, significa que a 3 tem que estar errada. Vamos na tela? Olha lá. O garoto era tão magrinho e parecia estar realizando um esforço sobre-humano para segurar o pesado fardo. Se o termo garoto fosse substituído por crianças, o garoto, substantivo, as crianças, substantivo. Agora, as crianças eram tão magrinhas, ok. As crianças eram tão magrinhas. Ups. E pareciam estarem realizando um esforço sobre-humano para segurar o pesado fardo. Não digitei não, tá, gente? Só copiei e colei. Faltou um R aqui, ó. Fardo. O problema dessa questão não está na concordância nominal. Porque se o garoto era magrinho, as crianças eram o quê? Magrinhas. Você viu onde estava o erro? Olhei. Não? Isso aqui, ó. Não é pareciam estarem. As crianças pareciam estar. Eu não falo assim, nós devemos irmos. Não, nós devemos ir. Eles podem quererem. Não, eles podem querer. Então, eu só flexiono um verbo. Então, o problema aí era de concordância verbal e na tela a questão, então, como a gente falou, ficou com resposta na letra A. Beleza, meu amigo? Terminamos assim a primeira aula desse módulo, ultrapassamos um pouquinho o tempo, mas é mais ou menos 20 minutos. Até a nossa aula de número